vamos trabalhar com a disciplina de História nas páginas 266 a 272. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres e o trabalho e sobre o trabalho infantil. Antigamente, as mulheres elas não podiam trabalhar fora de casa. Elas eram educadas apenas para casar, ter os filhos, se dedicar às tarefas domésticas, e quem sustentava a casa naquela época era o homem. Então, a obrigação do homem era trabalhar para conseguir dinheiro e sustentar sua família, e a mulher apenas para cuidar de casa, dos filhos e dos afazeres domésticos. Então, vamos entender um pouquinho mais de como era e como que a mulher conseguiu o seu direito a trabalhar fora, a votar. Então, tudo foi se readaptando, melhorando, e hoje em dia nós mulheres temos vários direitos garantidos pelas leis. Até cerca de 100 anos atrás, a maior parte das mulheres eram educadas para se casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. O homem, por sua vez, via trabalhar fora de casa para garantir o sustento da família. Realizar trabalhos fora de casa era somente para as mulheres de família de baixa renda, ou seja, que não tinham muito dinheiro, que precisavam ajudar a sustentar o lar. Observe a fotografia abaixo. Muitas mulheres de baixa renda trabalhavam fora de casa e sem direitos que as protegessem, realizavam longas jornadas e sem condições precárias. Além disso, elas eram responsáveis pelas tarefas domésticas. Ao lado, mulheres trabalham em uma fábrica com tecelãs na cidade de São Paulo em 1920. Ao longo dos anos, muitas mulheres se uniram para lutar por melhorias em suas condições de vida e por direitos como o de votar e o de estudar. Então, antigamente, as mulheres elas não interferiam no meio político, igual agora em novembro, se eu não me engano, nós vamos ter eleição. As mulheres não podiam ir à urna votar e elas não podiam estudar. Porque naquela época as pessoas achavam que as mulheres, se aprendessem a ler e escrever, elas queriam tomar mais liberdades, queriam ler os livros que na época eram falados que eram proibidos para elas, os romances. Então, por isso que elas não tinham o direito de estudar. Por meio dessas conquistas, elas puderam ter maior autonomia para tomar suas próprias decisões. Muitas delas passaram a questionar o papel da mulher somente como dona de casa e puderam optar também por estudar e se profissionalizar. Além disso, passaram a tecer trabalhos que antes eram exercidos apenas por homens. Então, muitas profissões que nós às vezes falamos assim, essa é profissão de homem. Nem sempre, né? Uma mulher também pode exercer. Um exemplo disso, uma mulher motorista, antigamente não tinha, hoje tem. Piloto de avião, antigamente era só os homens, agora tem mulheres que assumem a cabine do avião. Agora nós vamos ver uma história de uma personagem que ela tinha um sonho de se tornar piloto de avião. Então, na próxima página, vocês vão... Geralmente a gente não lê a cidadania do dia a dia, mas hoje a tia achou bem interessante. Eu peço para vocês lerem sozinhos, né? Ou a gente vai ler juntos. Igualdade na escolha da profissão. Jornalista, cabeleireiro, dentista. Você já parou para pensar em qual profissão deseja seguir quando for adulto? Thaís, a personagem do cartaz abaixo, escolheu a dela. Veja. Então, vamos ver qual é a profissão da Thaís. Ao escolher a profissão, Thaís seguiu sua própria vontade, pois acredita que as pessoas devem trabalhar com o que gostam. Assim como Thaís, muitas mulheres enfrentam desafios ao fazer a escolha da profissão, como o preconceito de alguns indivíduos em relação ao trabalho que elas querem exercer. Então, vamos ver o que está escrito no cartaz da Thaís.
disseram para Thaís desistir de seu sonho, porque algumas profissões seriam realmente só para homens. Thaís foi a primeira mulher de sua cidade a se tornar piloto de avião e não se arrependeu de não ter escutado os maus conselhos. Em situações como essa, é importante ter determinação e coragem para enfrentar preconceitos e fazer nossas escolhas de acordo com o que queremos. Então, a gente só vai ler, a gente não vai responder as perguntinhas, tá? Vamos para a próxima página. Na atividade, vocês vão fazer o seguinte, na página 268. Vocês vão observar as fotografias e vão colocar a letra certa em cada legenda. Então, eu tenho a fotografia A, B, C e D. Aí, vocês vão ler a frase e vão colocar qual corresponde a cada fotografia, tá bom? Agora, nós vamos falar do trabalho infantil. Nós já falamos um pouquinho, vamos voltar nesse assunto. O trabalho infantil. Leia a manchete a seguir. 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil. Então, olha a quantidade de crianças em todo o mundo que são vítimas do trabalho infantil. 168 milhões, é muita coisa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder a questão número 1 e 2, aqui embaixo. Então, qual é o assunto tratado na manchete? Do que está falando? Sobre o trabalho infantil. Graças a Deus, vocês não precisam trabalhar, né? Mas aí para fora, em muitos países, as crianças precisam trabalhar. E com isso, elas não têm direito a ir à escola, não têm tempo a brincar. E quando conseguem ir para a escola, mesmo assim, ficam muito cansadas e não conseguem aprender direito, não têm uma saúde muito boa. Número 2. Quantas crianças se encontram em situação de trabalho infantil no mundo de acordo com a manchete? Então, aqui na manchete, vocês vão escrever. Então, são 168 milhões em todo o mundo. Vocês coloquem no número 2. Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda, que não têm muito dinheiro, em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas e em condições precárias, o que as impede de ter um desenvolvimento saudável. O trabalho infantil é proibido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos o ECA, que é um estatuto que protege as crianças e o adolescente. E nesse estatuto, trabalhar é proibido. Na foto, nós temos uma criança trabalhando como engraxate na cidade de São Paulo, pertinho, olha só, na caixinha de engraxate nas costas, e ele sai pelas ruas perguntando se as pessoas querem engraxar os sapatos. Estudar e brincar. Direitos das crianças, na página 270. A maioria das crianças que trabalha não consegue estudar nem brincar. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. Há crianças que, mesmo trabalhando, frequentam a escola, mas em razão da rotina cansativa, costumam ter dificuldades no aprendizado. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, busca proteger as crianças e adolescentes desse tipo de situação. Então, ECA é a sigla, tá? Ó, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos ler a seguir um pouquinho sobre os artigos que constituem o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 7º está dizendo que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. No artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade
salvo na condição de aprendiz. Então, vamos lá. Quais são os direitos da criança e do adolescente citados no trecho do ECA acima? Então, os direitos são esse aqui, ó. Primeiro, direito. Vou fazer de vermelho. Então, eles têm direito à proteção, à vida e à saúde. Tem direito ao desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E também tem direito à educação. Então, vocês vão colocar esses direitos na questão abaixo, tá bom? 5. Sublinhe o artigo que trata sobre o trabalho na infância. Então, qual é o artigo que está falando do trabalho na infância? É o artigo 60. Vocês vão sublinhar no texto o artigo 60, onde está falando que é proibido trabalhar. De que maneira o trabalho infantil afeta os direitos da criança? Então, como a tia já falou algumas vezes, e vocês já fizeram algumas atividades, então, ele afeta como o direito das crianças? Primeiro, a criança não tem tempo para brincar, ela perde a infância dela, ela não frequenta a escola, e quando frequenta, eles têm dificuldade no aprendizado. Então, é isso que vocês vão escrever aí na questão número 6, tá bom? Agora, para finalizar, vamos para as nossas atividades. 1. Observe o cartaz abaixo e depois responda as questões. Então, nós temos o cartaz, lugar de criança na escola. Diga não ao trabalho infantil. Programa de combate ao trabalho infantil no âmbito da Justiça do Trabalho. E aqui nós temos o número para denunciar. Então, como vocês podem observar, nós temos frases e desenhos. Qual é o assunto tratado no cartaz? Então, o assunto é o combate ao trabalho infantil. Aqui, ó, tá falando aqui, ó, programa de combate ao trabalho infantil. Como que a gente pode perceber que está falando sobre o trabalho infantil? Primeiramente, nós vamos observar que trata-se primeiro da frase, né? Observando a frase, falando lugar de criança na escola. E temos a frase, diga não ao trabalho infantil. Então, aqui já está indicando para a gente que é sobre o trabalho infantil. Segundo, o que nós podemos observar? Os desenhos que foram feitos por crianças. E aqui embaixo, nessa última frase, nós temos também o disque denúncia, para denunciar esse tipo de trabalho. Então, aqui vocês primeiro vão responder duas perguntas. Então, qual é o assunto tratado no cartaz? Combate ao trabalho infantil. De que maneira você chegou a essa conclusão? Observando as imagens, as frases e o número de telefone no cartaz. Qual direito da criança estabelecido pelo ECA foi utilizado nesse cartaz? Então, tem um direito aí que está falando para a gente que a criança ela tem que ter. Qual é o direito? Logo aqui nessa frase está falando, ó, lugar de criança é na escola. Então, a gente tem direito à educação. Vocês vão colocar aqui qual é o direito que ela tem e vão transcrever aquela frase. Vocês vão copiar aquela frase que está falando, ó, lugar de criança é na escola. Além do direito mencionado acima, qual outro direito estabelecido pelo ECA poderia ser utilizado no cartaz? Então, vocês vão observar, com base em tudo que a gente falou, quais são os outros direitos que a criança perde quando ela trabalha. E vocês vão escrever aqui. Para finalizar, eu quero que vocês façam bem bonito um desenho com o tema combate ao trabalho infantil. Vocês vão fazer um desenho falando sobre isso, que a gente tem que combater o trabalho infantil. E vão escrever uma frase sobre esse assunto. Eu quero que vocês caprichem nesse desenho. Vamos usar a nossa imaginação. Faça um desenho bem bonito.
falando sobre esse combate ao trabalho e uma frase que quando a pessoa leia, a pessoa já entenda o assunto. Igual aqui, ó, nesse cartaz, eles colocaram até em vermelhinho, ó, diga não ao trabalho infantil. Aí aqui em cima também uma frase de impacto, ó, lugar de criança é na escola. Aí vocês vão pensar numa frase, vão fazer um desenho em relação ao combate ao trabalho infantil. Tá bom, turma? Grande beijo. Qualquer dúvida podem mandar mensagem para a tia.